William Shakespeare nasceu em Stratford-on-Avon, na Inglaterra. Era filho de John Shakespeare, um bem-sucedido luveiro e subprefeito de Stratford, e Mary Arden, filha afluente de um rico proprietário de terras. Embora a sua data de nascimento seja desconhecida, admite-se a de 23 de abril de 1564, com base no registro de seu batizado, a 26 do mesmo mês, devido ao costume à época de batizarem as crianças 3 dias após o nascimento. Muitos concordam que William foi educado em um tipo de preparação para a universidade. No entanto, especula-se que John foi obrigado a tirá-lo dessa escola, quando William deveria ter 15 ou 16 anos. Algumas fontes citam 12 anos. Na década de 1570, John passou a ter um declínio econômico que o impossibilitou junto aos credores e da sociedade. Acredita-se que, por causa disso, o jovem Shakespeare possuiu uma formação colegial incompleta. Segundo certos biógrafos, Shakespeare precisou trabalhar cedo para ajudar a família. Com 18 anos, casa-se com a aldeã Anne Hathaway, 8 anos mais velha que ele. Suas dificuldades financeiras se agravavam com o nascimento da filha Susana e em seguida dos gêmeos Hamnet e Judith. Após o nascimento dos gêmeos, há pouquíssimos vestígios históricos a respeito de Shakespeare, até que ele é mencionado como parte da cena teatral de Londres em 1592. Devido a isso, estudiosos referem-se aos anos de 1596 a 1592 como os anos perdidos de Shakespeare. As tentativas de explicar por onde andou William Shakespeare durante esses 6 anos foram o motivo pelo qual surgiram dezenas de anedotas envolvendo o dramaturgo. Em 1586, abandona o lar e muda-se para Londres, onde se emprega como guardador de cavalos na porta do teatro. Logo, estava prestando serviços nos bastidores, copiando peças ou representando pequenos papéis. Neste período, o contexto histórico favorecia o desenvolvimento cultural e artístico, pois a Inglaterra vivia os tempos de ouro sob o reinado da rainha Elizabeth I. O teatro deste período, conhecido como teatro elisabetano, foi de grande importância e primor para os ingleses da alta sociedade. Na época, o teatro também era lido e não apenas assistido e encenado. Haviam companhias que compravam obras de autores em voga e depois passavam a vender o repertório às tipografias. No teatro elisabetano, as representações compareciam príncipes, gente de cultura, humildes, artesãos, camponeses e crianças, para contemplar batalhas, crimes, paixões amorosas e divertidos desencontros. Isso porque a entrada estava no alcance de todos, se bem que com preços distintos. O talento limitante de Shakespeare como ator teria o inspirado a conhecer como funcionava o teatro e seu poeta interior foi floreando. Foi lembrando-se dos textos dos mestres dramáticos da escola e começou a experimentar como seria escrever para o teatro. Shakespeare passou a ser o copista oficial da companhia, representava e adaptava peças de autores anônimos. Com a morte de Elizabeth I, em 1603, a companhia passou a atribuir uma patente real ao novo rei, James I da Inglaterra. Todas as fontes marcam o ano de 1599 como o ano da fundação oficial do Globe Theatre, fundado por James Burbage. Ostentava uma insígnia de Hércules sustentando o globo terrestre. Registros de propriedades, compras e investimentos de Shakespeare o tornou um homem rico. Logo estava escrevendo o maior número de peças apresentadas no Teatro Globo, ocupado pela Companhia de Burbage. William era sócio do Globe, um edifício que tinha forma octogonal, com abertura no centro. Não existia cortina e por causa disso os personagens mortos deveriam ser retirados por soldados. Inclusive, todos os papéis eram representados pelos homens, os mais jovens os encarregados de fazerem papéis femininos. A obra de Shakespeare abrange aproximadamente 40 peças, entre comédias românticas, tragédias e dramas históricos. Os críticos as dividem em 4 fases que acompanham a evolução do autor. A primeira fase vai de 1590 a 1595, época em que adaptou as peças.
Henrique VI, Ricardo III, A Comédia dos Erros e Tito Andrônico e A Megera Domada. Em 1594 escreve Os Dois Cavaleiros de Verônica, Penas de Amor Perdido, Romeu e Julieta, Ricardo II, Sonho de uma Noite de Verão e O Rei João. De 1596 a 1600, a segunda fase, escreve O Mercador de Veneza, Henrique IV em duas partes, Júlio César, As Alegres Comadres de Windsor, Muito Barulho por Nada, Henrique V, Como Quiseres e A Duodécima Noite. De 1601 a 1608, o período mais importante, escreveu Hamlet, Troilo e Cressida, Tudo está bem quando acaba bem, Medida por Medida, Otelo, Rei Lear, Macbeth, Antônio e Cleópatra, Coriolano, Timão de Atenas e Péricles. De 1609 a 1612, escreveu suas últimas obras, Cimbeline, O Conto de Inverno, A Tempestade e Henrique VIII. William Shakespeare foi também poeta e escreveu mais de 150 sonetos. Publicou 3 livros em estilo renascentista: Vênus de Adonis em 1593, Lucrécia em 1594 e Sonetos em 1609. Em suas obras, Shakespeare teve o dom de captar com igual maestria as paixões mais turbulentas e os sentimentos mais puros, a mais rica alegria e o mais penoso desespero. Foi magistral o traço dos personagens que povoaram seu mundo. De Romeu e Julieta fez a personificação do amor irrealizado. De Otelo, o protótipo do ciumento. Do Mercador de Veneza, o usuário materialista por excelência. De Macbeth, o resumo da ambição e do remorso, sendo considerada a obra mais trágica do autor. A fase das tragédias sérias e maduras é a mais importante na carreira de Shakespeare. Hamlet, embora criticada por muitos da época, é considerada sua maior criação. O enredo encarna o dilema do homem de intensa vida espiritual, que busca a essência das coisas enquanto é obrigado a tomar uma atitude decisiva. No célebre monólogo Ser ou Não Ser, eis a questão, o príncipe Hamlet quer dominar e sonhar, mas indaga se o sonho da morte não será um sonho como os outros. Hesitante entre a fria execução de uma vingança e o sentimento de piedade, Hamlet rebela-se contra o destino. Após 1606, Shakespeare escreveu peças menores, que jamais são atribuídas como suas após 1613. Suas últimas 3 obras foram colaborações. Em 1610, retornou para Stratford, sua cidade natal, local onde escreveu sua última peça, A Tempestade, terminada somente em 1613. Morreu em 23 de abril de 1616, mesmo dia de seu aniversário. A causa de sua morte é desconhecida. O historiador Mark Griffiths afirma ter descoberto a imagem de Shakespeare na página inicial de um livro de botânica datado de 1598. A imagem traz códigos visuais do século XVI, no qual a Grã-Bretanha estava sob o comando de Elizabeth I. O retrato traz várias referências a Shakespeare. Teria sido essa sua aparência aos 33 anos? Alguns estudiosos e pesquisadores acreditam na hipótese de que Shakespeare não seja realmente o autor das próprias obras, discutindo a questão da identidade de Shakespeare, onde são propostos inúmeros candidatos alternativos como o verdadeiro autor das obras. Um grupo de cientistas de uma universidade em Joanesburgo analisaram 24 cachimbos encontrados no jardim da casa onde viveu William Shakespeare, utilizando uma sofisticada técnica chamada espectrometria de massas e cromatografia de gases. Descobriram que 2 desses cachimbos continham restos de folhas de coca, nenhuma delas procedente do jardim de Shakespeare. Tinha resíduos de nicotina e 8 de maconha, sugerindo que ele era usuário. Os textos de Shakespeare
fizeram e ainda fazem sucesso, pois tratam de temas próprios dos seres humanos, independente do tempo histórico: amor, relacionamentos afetivos, sentimentos, questões sociais, temas políticos e outros assuntos relacionados à condição humana são constantes nas obras deste escritor. Shakespeare transformou o teatro inglês e provavelmente as visões teatrais pelo planeta, alargando as expectativas e os limites sobre o que poderia ser conseguido através da caracterização da história, da língua e dos gêneros. Sua importância fica clara ao vermos o quanto a dramaturgia está presente na cultura pop. O que você achou da história de William Shakespeare? Deixe aqui nos comentários sua resposta e não esqueça de curtir e favoritar o vídeo. Muito obrigado.